Sempre é uma honra podermos contribuir com algo que o Senhor já tem dado para nós. É um privilégio servir a Deus, não é? Já pensou? Às vezes alguém fala assim, seria bom. Alguma pessoa pode dizer assim, eu queria trabalhar na casa do presidente da República, se sente honrado com isso, não é? Trabalhar na casa de alguma autoridade competente. Mas nós estamos aqui para servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ninguém pode ser comparado a Ele, porque Ele nos fez e somos dele. Hoje, acordei bem cedo para falar com ele. Ficamos proseando. Porque eu bato uma prosa com ele, é muito bom. Pela palavra. E ele vai dando entendimento para nós. E ele me fez lembrar desse texto para conversar com os irmãos sobre ele. O encontro com Nicodemos. João, capítulo 3, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Olha, era um príncipe e era judeu. Então, vocês sabem que Israel é um povo que Deus escolheu para servi-lo. Todo mundo, todas as criaturas pertencem ao Senhor, mas ele escolheu um povo e quis colocar o nome dele nesse povo. Ele é soberano. Ele faz o que ele quer. E tudo é correto, não é? Então, esse povo aqui, esse povo judeu, nessa nação havia um homem chamado Nicodemos, e ele era príncipe. Veja só, era um homem da alta sociedade ali. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que é o mesmo que mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Até aqui. Nós, lendo esse capítulo todinho aqui, nós podemos dividi-lo em 3 cenas. A primeira cena desse encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus à noite. Será por quê, hein, gente? Vou dizer para vocês, Jesus não foi bem aceito na nação de Israel naquela época, porque ele veio de uma família humilde e ele vivia no meio das pessoas simples. Ele era humilde também, embora o seu porte era de príncipe, de rei, não é? O rei dos reis, de mestre, porque ele realmente é a palavra, e a palavra correta, a palavra verdadeira, infalível. Mas Jesus era um homem simples, era tão simples, tão comum, que quando Judas foi entregá-lo aos soldados, ao pessoal que foi ali para prender Jesus, ele estava lá no Jardim das Oliveiras, ele combinou, falou assim: olha, é aquele a quem eu beijar, porque ele era muito parecido com os seus discípulos. Então, Nicodemos, por ser um príncipe, aqui não está dizendo, mas a gente pode deduzir que ele ficou com vergonha de fazer essa pergunta de dia, senão as pessoas iriam: olha, Nicodemos, e procurar Jesus.
Certamente, pode ser que não, mas dá a entender isso, não dá, irmãos? Por que ele foi à noite? A noite é um período onde não tinha muita luz. Naquela época não havia luz elétrica. A luz elétrica foi descoberta pelo Thomas Edison, não tem nem tanto tempo assim. Eu ainda sou do tempo do candeeiro com querosene, e que precisava regrar o querosene, porque éramos de uma família bem humilde, financeiramente. Então, esse encontro com Jesus à noite significa que aquele homem, apesar de ter uma necessidade de descobrir quem era realmente Jesus, algo o prendia. A sociedade onde ele vivia, o poder que ele tinha, o dinheiro e muitas coisas. Será que é diferente de hoje? Vamos para a segunda cena. Vamos ver agora Jesus respondendo àquele homem. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Interessante que esse nascer aí, eu me lembrei da alvorada, do amanhecer de um novo dia. Quando é que a gente sabe que um novo dia surgiu? Não é pela claridade? É pela claridade. Um novo dia na vida de alguém é chegar à luz, o esclarecimento, a verdade, o conhecimento. Às vezes a pessoa tem tanta luz na sua casa, mas na sua alma não tem. A sua alma continua na escuridão. Uma pessoa que está nessa situação, ela não sente compaixão pelo próximo, ela só pensa em si mesma, em ter muito dinheiro, em ganhar, ganhar, ganhar. Só pensa no seu egoísmo, só olha para o seu umbigo. É uma pessoa que está na escuridão. Mas quando ela tem um encontro real com a luz do mundo, que é Cristo, ela passa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Então o Senhor, quando disse isso a Nicodemos, Nicodemos deu uma de desentendido. Até hoje é assim. Quando alguém fala da verdade, da palavra, para outra pessoa, que no fundo, não quer seguir esta verdade, quer questionar, quer falar alguma coisa contra, mas quando a pessoa faz isso de verdade, é uma maravilha, porque é como se estivesse perdida no meio de uma floresta, de uma selva, e realmente esse mundo é uma selva. O lugar para ter gente ruim é esse mundo, porque a maioria não quer a luz, não quer Cristo, não quer a verdade. Então, o homem sem Jesus na sua vida é um bicho, sem sentimento, uma pessoa que não se compadece, é gente ruim mesmo, que tem coragem de pagar 3.000 para um pai de santo fazer um feitiço para matar uma pessoa só porque aquela pessoa tem mais do que ela. Quantas histórias eu já ouvi sobre isso? Saia nas encruzilhadas aí nessas sextas-feiras da vida, para vocês verem quantos despachos. Cada despacho daquele tem uma finalidade de prejudicar o próximo, que é só isso que o diabo sabe fazer. Só isso, matar, roubar e destruir. São 3 coisas numa só pessoa espiritual maligna. Mas Cristo Jesus, que se fez carne e habitou entre nós, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, que é o mesmo Jesus, homem, ele continua sendo a verdade, a vida, a libertação, o caminho certo e a resposta para as suas perguntas. Naquela noite sombria,
para Nicodemos. O Senhor estava ali para dizer: a alvorada pode chegar para você. A luz está aqui, disponível para você. Então, Nicodemos se fez de desentendido, mas Jesus não desistiu e continuou explicando para ele que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o que significa nascer da água e do Espírito? É porque, primeiramente, nós precisamos passar pela experiência da limpeza, não é? Da conversão. E é muito parecido com o bebê que está no ventre de sua mãe. Nós somos gerados, irmãos, dentro de uma bolsa de água e não morremos afogados. Estamos ali naquela água, naquele líquido dentro da placenta, sendo alimentados pelo cordão umbilical. E o Senhor nos permitiu nascer e ver o mundo, e paulatinamente fomos conhecendo tudo que Deus colocou disponível para todos nós. E chegamos um dia em que também ouvimos um convite: aceita Jesus como teu Salvador. Hoje há uma campanha tão grande para as pessoas terem muito cuidado com essa frase. Olha como é que o inimigo faz. Olha, cuidado quando você for numa igreja que alguém perguntar: você quer aceitar Jesus? Não entre nessa. Eles dizendo, porque eles estão querendo que você aceite a religião deles. Quem sabe Nicodemos passou por uma experiência assim, de que as pessoas disseram para ele não ir ao encontro de Jesus. Não está escrito isso aqui, mas podemos imaginar, sempre quando alguém quer ir ao encontro de Jesus, há vários obstáculos, várias pessoas para dizer não vá, porque lá é assim, é assado, não é? Começa a colocar defeitos, né, irmão Daci? Mas o Senhor continua oferecendo essa oportunidade de um novo nascimento, de uma transformação. Então, quando o bebê nasce, a primeira coisa que alguém diz é assim: aquela mulher deu à luz um filho. Porque ele chegou à claridade, chegou do lado de fora para enfrentar um mundo de bênçãos e de maravilhas, se ele for criado no temor do Senhor e se ele for também uma pessoa que vai escolher Jesus para ser o seu guia, o seu Salvador. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu acabei de falar daquele que nasce da carne, mas vai ter um dia que cada ser humano, vai precisar nascer da água e do Espírito. Porque Jesus transforma, ele faz a limpeza e a pessoa recebe a capacitação espiritual, né, do Espírito Santo mesmo, que é a outra manifestação de Deus em nós, através do seu Espírito, para nos ensinar todas as coisas. E assim a gente consegue enxergar a verdade, compreender, e não é de uma vez, é de pouco a pouco. Não é? Porque a nossa mente não é capaz de entender tudo de uma vez. Mas nós vamos... Esse texto mesmo, quantas vezes já preguei sobre ele? E todas as vezes eu aprendo algo novo, algo diferente. Porque o Senhor, a palavra do Senhor é inesgotável. É uma palavra infinita e verdadeira. Ela tem poder para nos instruir no caminho certo. Então, a pessoa inteligente, a pessoa que tem sabedoria vinda do alto céu, ela não segue cabeça de A nem de B. Ele vai olhar, meditar na palavra de Deus e ver se aquilo confere. Não é? Não podemos desprezar quem prega a palavra, mas nós precisamos também meditar e conferir, averiguar, para ver se aquilo realmente está certo. Porque hoje há muito desvio do ensino da palavra. Eu amo a palavra de Jesus, porque o Senhor Jesus, ele levava os seus ouvintes a refletirem, a pensar e
escolher o caminho que eles queriam seguir. Mas ele não deixava ninguém no engano. Ele falava, eu sou o caminho. A única pessoa que, como ser humano, esteve aqui, que pode dizer isso, eu sou, é Jesus Cristo. Porque ele é o Verbo, não é? O Verbo encarnado, o Deus Todo-Poderoso, mas que estava aqui naqueles dias como ser humano. O Espírito Santo hoje é a outra manifestação de Deus em nós, e ele nos ensina a entender esses mistérios. Nicodemos não entendeu. Aqui não explica assim que ele entendeu, mas Jesus deu a ele a oportunidade. Quantas pessoas também nos nossos dias têm ouvido a pregação do Evangelho através das mensagens nas redes sociais, das músicas, das poesias, do testemunho das pessoas. Às vezes Deus coloca alguém bem do nosso lado para ter um comportamento tão bonito que nos leva a pensar em seguir a Jesus de uma forma melhor, mais convincente, não é? Então, tudo isso é providência do Senhor para nós. E nos nossos dias há uma campanha muito grande para as pessoas não virem mais para a igreja, para as pessoas ficarem em casa, porque a igreja somos nós, realmente, nós somos templo do Espírito Santo, quando nós já tivemos essa experiência aqui do novo nascimento que Jesus está falando. Já tivemos um encontro com Deus. Então, se nós estamos vivendo em novidade de vida, nós podemos, sim, servir ao Senhor nas nossas casas. Mas papai se agrada de ver os filhinhos dele juntos, sem brigar, sem confusão, cantando para ele, contando suas experiências, pedindo auxílio, assumindo aquilo que é. Por exemplo, um crente ficar doente. Tem pessoas que acham que está errado, crente não deveria adoecer. Mas sabe por que crente, a pessoa que crê, adoece? Para ela lembrar de que o Senhor é o Deus que sara. Nós não abaixamos nossa cabeça para a doença, não. Está doendo? Ainda está. Está com problema de enfermidade, irmã Lúcia? Sim, mas nós vamos usar uma linguagem diferente, irmão Cosme. Nós vamos falar assim, olha, eu estou passando por isso, mas estou orando. Peço que os irmãos orem também por mim, que isso significa humildade, ninguém é melhor do que ninguém. Todos precisam de oração, todos precisam de fortalecimento. Tem hora que eu estou forte, mas você está fraco. Outra hora você está forte e eu estou fraca. Então, por isso que é bom vivermos em comunidade. Também não tem graça você viver num lugar, você ser de uma igreja, de uma religião, e não haver entrosamento, não haver preocupação de um com o outro, de estar apresentando ao Senhor a sua vida, de estar lhe fazendo uma visita, ou pelo menos mandando uma mensagem. Há tantas formas hoje de comunicação. Irmãos, a comunicação é algo importantíssimo na vida da igreja, não é? Para que haja alegria, para que haja conserto, e também cura, haja providências. Tudo isso é recomendado na palavra de Deus. Amados, Nicodemos teve o privilégio desse encontro com Jesus, mas tudo indica que ele não tomou uma atitude ali, segundo o que nós lemos aqui no capítulo 3. E é exatamente nesse capítulo 3, onde está o versículo mais lindo da Bíblia, que vocês são convidados agora a recitar comigo, porque eu sei que vocês conhecem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 36, no mesmo capítulo, diz assim, olha, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Olha, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida.
É por isso que acontecem as mortes no ventre da mãe. Quantas crianças, quantos bebês foram gerados e por um momento morreram no ventre da mãe, não viram a luz. Isso aí tudo é para deixar uma lição para nós. Quem não tem um encontro real com Jesus é como aquele bebê que não nasceu, que não viu a luz e que morreu ali mesmo, sem ver as maravilhas de Deus. Tudo tem um propósito, tudo tem uma explicação. Então, olha só, aquele que não crê no Filho não verá a vida, e o pior, a ira de Deus sobre ele permanece. Oh, e Deus se ira? A Bíblia diz que sim. A ira de Deus é contra o pecado, a desobediência, a vaidade, o orgulho, a soberba. É sobre essas coisas. Por isso que o homem tem que nascer de novo. Eu falei assim, pai, me dê uma explicação. Esse nascer de novo, para mim, para a minha vida. E veio algo bem simples assim na minha mente. Toma jeito de gente. Quantas vezes o pai e a mãe com seus filhos corrigindo ali, eu ouvi isso muito do meu pai. Marivalda, toma jeito de gente. Quando eu fazia alguma coisa errada, e ele vinha me dar conselhos. Então, o Senhor estava dizendo para Nicodemos, Nicodemos, seja homem, rapaz. Vira gente. É isso que é nascer de novo. É viver uma vida nova, uma vida diferente. Era mentiroso, agora não vai ser mais. Era adúltero, agora vai procurar se casar com a pessoa certa que Deus colocou na sua vida. Vai respeitar a mulher da sua mocidade. Era mentiroso, gostava de trapacear os outros. Agora não vai mais fazer isso. Então, vai acontecer uma mudança. Não vai ser no instalar de dedos, é um processo. Mas quando você decide, a partir de hoje, eu vou consertar a minha vida. Eu vou viver na luz. Eu vou agradar ao meu Senhor. Aí sim, aí o Senhor diz, meu filho falou a verdade. Eu conheço o coração dele. A minha filha realmente quer mudança, eu vou dar mais do meu espírito para ele e para ela. Aí vem o Espírito Santo, nascer do Espírito, quer dizer, o Espírito Santo vai mostrando a luz, o caminho, e aquela pessoa vai mudando, e alguém vai até dizer, fulano mudou, ele passou para a lei de crente. Não é lei, não é religião. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco algo que o Senhor me deu hoje cedo sobre isso. Vocês vão ficar admirados, eu tenho certeza. Mas é assim que o Senhor vê nós. O Senhor, Ele considera as nossas escolhas, Ele sabe do nosso coração, mas a única pessoa que pode nos regenerar, que pode nos levar a Deus, nos limpar, nos purificar, nos tornar pessoas diferentes, pessoas do bem, pessoas honestas, pessoas que não abaixam a cabeça para Satanás, pessoas altivas, mas na fé em Deus. Essas pessoas conseguem crescer, conseguem romper e vencer a elas mesmas. Nós mesmos vamos ficar surpresos. Olha, eu era assim antes, mesmo sendo crente, mas Deus trabalhou isso na minha vida. Irmãos, se eu fosse contar meu testemunho para vocês, vocês iriam ficar perplexos. E eu fui criada numa religião. Eu amava a minha religião. Eu era fanática mesmo. Fanática mesmo, de carteirinha. Não deixei de ser religiosa, mas não sou mais fanática. Eu aprendi que é a obediência à palavra que me faz uma nova pessoa, com novas atitudes. Uma pessoa que pecou, reconhece logo, confessa, procura deixar. Hábitos horrorosos a gente precisa deixar. Tudo que não condiz com a luz, com a verdade, a gente vai deixando para lá e procura viver de uma forma que agrada ao nosso Deus. É isso aí, que é viver de novo, nascer de novo.
é passar pela experiência da conversão. O que é converter? É virar de um lado para o outro. É começar tudo novo. Então, aqui está o poema que eu vou falar para vocês, que foi escrito hoje pela manhã. Veio na minha mente o seguinte: eita mundão! É tanta gente pensando que será salvo pela sua religião. Lê do engano. É necessário saber que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo dizer, e isso ficou escrito: venha o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. Reino de Deus, meu povo, esta é a mensagem do Evangelho. Nascer de novo, se converter, se arrepender dos seus pecados. Oh, meu Deus, Papai amado, dono da terra e dos céus, que a humanidade perdida possa depressa entender que somente através de Cristo pode o teu perdão receber. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bem forte para Jesus, meus irmãos. Ele é digno. Glória.